Então, o título, entende, vocês já tinha sido anunciado, entende, que é exatamente a respeito da testemunha, entende? E quando nós falamos aqui em testemunha, nós até poderíamos dizer, entende, que o tema que nós vamos tratar hoje é exatamente qual é o sentido da vida que nós temos, entende? E quer a que a gente queira, quer não, a gente vai ser uma dessas testemunhas e nós não temos como chegarmos a não ser uma dessas testemunhas. Então, por isso que devemos ter bastante cuidado para que nós possamos nos alistar exatamente naquele time que vai ser aquele que vai dar grande alegria para o nosso Deus. No livro de Romanos 14, nós temos o apóstolo Paulo dizendo, porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. E nós vamos estar lá diante desse tribunal e ele vai nos julgar. E ele vai nos julgar, nós poderíamos dizer, bom, ele vai nos julgar os atos. Na verdade, um pouco mais profundo do que os atos. Ele vai nos julgar os motivos. E o livro de Coríntios nós temos assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, Ellen White nos diz assim, precisamos estudar a espécie de motivos que nos levam à ação. Estudá-los à luz da lei de Deus, a fim de nos apercebermos de nossas deficiências. Então, esse tipo de atividade, esse tipo de ação deve ser exatamente de forma individual. E ela tem mais uma outra citação que ela diz o seguinte, no Serviço Cristão, página 103. Não são os grandes resultados que obtemos, mas os motivos que nos levam à ação que pesam à vista de Deus. Então, Deus, quando vai nos julgar, ele vai nos julgar pelas intenções, pela razão, por que nós fizemos isso ou deixamos de fazer aquilo. E então nós concluímos que o que imprime, de fato, um significativo valor, aquilo que nós fazemos, é o motivo por o qual nós somos levados à ação. E nós somos, então, cristãos, adventistas do sétimo dia, temos o sábado, temos a lei, e nós somos conhecidos como a congregação que mais está ligada com a lei de Deus, e nós somos assim bastante entusiasmados com a condição que Deus nos deu de nós sermos portadores desta mensagem de que a lei de Deus deve ser observada. E nós, então, poderíamos então fazer aquela pergunta clássica, né? Por que nós queremos guardar a lei de Deus? E, ou seja, quais são os motivos, qual é a razão que nós queremos fazer isso? O que é nós estamos esperando? O porquê que nós estamos fazendo isto? Que tipo de resultado é que nós queremos fazer? Ou seja, qual é a ação que nos move a nós guardarmos os mandamentos de Deus? Nós sabemos que tem basicamente duas categorias de motivo. Uma é aquela que é egocêntrica, ou seja, é aquela entende que eu vou fazer isso ou não vou fazer aquilo para obter algo para mim. Isso dali, de novo, então, aí ele poderia ser assim, eu vou para o céu porque o céu é um lugar muito bom, né? Um lugar excelente. Então, é por isso entende, que eu quero ir ao céu. Eu quero ir ao céu, entende, porque lá é um lugar entende, muito bom. Então, por causa disso, entende que nós então dizemos que esta aí seria a motivação seria egocêntrica, ela busca ainda obter algum benefício para si próprio. E, em segundo lugar, obviamente, entende aquela obediência altruísta, aquela que o objetivo do guarda dos mandamentos é para se fazer o bem a um outro. E Deus, de fato, ele não estimula esta obediência egocêntrica, muito embora a gente poderia ser enganado ou pelo menos estar equivocado na hora que fosse ler a palavra de Deus. E aí, entende, as pessoas poderiam dizer que Deus, de fato, estaria estimulando essa obediência egocêntrica. E nós vemos, entende, que no livro de Deuteronômio 1:14, ele, de fato, nos diz assim, acontecerá que se obedecerdes à voz de Yahvé, teu Deus, guardando e cumprindo todos os seus mandamentos, os quais eu te ordeno hoje, Yahvé, teu Deus, te enaltecerá sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti
e te alcançarão quando obedeceres à voz de Yahvé, teu Deus. Então, logo em seguida, ele faz uma lista, e ele apresenta uma lista de todos os benefícios que existem no livro de Deuteronômio 28. E nós também, logo em seguida, ele diz, olha, se porventura vocês não forem, de fato, obedecer, olha como é que ele diz, ó, mas se não obedeceres à voz de Yahvé, teu Deus, não guardando nem praticando nenhum dos seus mandamentos e dos seus estatutos que hoje eu te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições te alcançarão. Então, aí depois, logo em seguida, ele faz uma lista bem extensa de quais são as maldições que eventualmente seríamos, alguém teve que seria objeto delas, se nós desobedecermos ao nosso Deus. E nós sabemos que aquelas orientações que foi dado aos israelitas, elas são logicamente vigentes para cada um de nós hoje. Então, considerando essas preciosas promessas e as terríveis admoestações do Senhor, alguém poderia facilmente se inclinar à obediência por o objetivo de dizer, olha, eu tenho bênçãos a receber ou prejuízos a evitar. Porém, nós sabemos que esta ali é uma maneira que é equivocada de nós entendermos a palavra de Deus. Nós poderíamos estar, então, obedecendo por interesse próprio. Isso seria entender algo que a gente deveria, então, reexaminar se esta aí, de fato, é a nossa motivação. E poderia, assim, também, então, já em consequência disso, alongar o nosso olhar, os nossos objetivos para a eternidade e também, então, visar, entender, obedecer a Deus em razão de recebermos as recompensas eternas. Um vai ter uma função melhor do que o outro, ou um mais elevada, ou de vez em quando vai ter mais estrelas, ou algum outro tipo de benefício. Então, essa seria uma motivação que nós deveríamos evitar. E, de fato, no livro de Apocalipse, no último capítulo, Jesus Cristo disse, eis que venho sendo embora, e comigo está o galardão, a recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. E Deus não nos incentiva, de fato, a obediência egocêntrica. E nós vamos ver exatamente isto. Alguém poderia dizer, mas não é isso aquilo que Deus quer? O que Ele mais deseja não é ter-nos lá na pátria celestial? E se eu obedeço para ir ao céu, porque lá é um lugar bom, entende? O que poderia eventualmente ter de equivocado nisso? Nós devemos, então, verificar que a obediência, esta em termos que ela é egocêntrica, ela é uma obediência que ainda ela está fora do ideal de Deus. Nós, ou alguém entender, enquanto entender assim bastante novato, enquanto ele está no princípio do seu relacionamento com Deus, ele poderia, de fato, se entusiasmar e obedecer a Deus, ou às vezes entender fazer mais alguma coisa que seria do agrado do Senhor, por um motivo egoístico ou egocêntrico, ou seja, visando um benefício próprio. As recompensas, esquivando-se das maldições, que nem diz o livro de Deuteronômio 28. E agindo sobre tal interesse, na verdade, não se estaria tendo uma atitude diferente de alguém que nós poderíamos qualificá-lo como mercenários, de alguém que trabalha em troca de um benefício. A obediência egocêntrica, ela foi apontada por Jesus no livro de Lucas 15, 25 a 31, ao nos relatar a atitude do filho mais velho. Normalmente as pessoas são muito ligadas com o filho pródigo, porque o filho pródigo voltou, ele foi bem agraciado por Deus, e ele recebeu as bênçãos de Deus, então as pessoas dizem, aqui está aquilo que sou eu é que estou voltando para Deus, que sou o filho pródigo. Mas normalmente não se olha muito a atitude do filho mais velho. O filho mais velho, nós sabemos que quando ele viu toda aquela festividade que o pai estava promovendo em razão do retorno do filho pródigo, ele chegou lá e se mostrou insatisfeito com a situação. E quando Deus Pai, então, o questionou, o dono da casa lá, o questionou, entendeu, o porquê, ele disse, há tantos anos te sirvo, seja mais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Então,
nós percebemos que qual é que era então a motivação do filho mais velho? Exatamente isso, o cabrito. E ele estava ávido por recompensa. Ele estava servindo ao pai por recompensa. Diz, olha, não ganhei nem um cabrito, entende? E nós então deveríamos nos fazer essa pergunta a nós mesmos. Há algum cabrito que nos está impulsionando a obediência a Deus? O apóstolo, entende, no livro de Coríntios diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, isso, entende, é um assunto que cada um de nós deve, então, fazer e responder a si próprio, para que a gente possa, depois, então, não termos nenhuma excusa na hora em que nós vamos nos apresentar a Deus. E se porventura nós estamos a fim de algum cabrito, então nós devemos fazer o nosso exame e também, logicamente, mudar a nossa posição com relação à nossa obediência, que vai ser, então, exatamente o tema, entende, que vai ser desenvolvido aqui nesses próximos momentos. Vamos falar um pouco, então, a respeito da obediência altruísta ou cristocêntrica. Não se trata de uma característica natural do homem, entendeu? E de fazer uma clara distinção entre os objetivos de Deus quando Ele nos convoca à obediência e qual é que são exatamente, então, esses motivos que Deus tem quando Ele nos manda fazer isto, fazer aquilo, nos recomenda isso e tal, entendeu? Exatamente porque Ele tem a intenção de que quando nós chegarmos lá na pátria celestial, Ele poder nos recompensar muitos. Porém, os motivos nossos não deveriam ser exatamente os dele. As razões de nós fazermos o cumprimento de um mandamento, Deus tem as suas razões, mas a nossa razão deve ser diferente e nós logo a seguir vamos expor com mais detalhes esta realidade. Então, nós devemos sempre ter o desejo de agir por amor para lhe fazer o bem. Porém, é de se esperar que alguém que fosse, então, assim, já inteligente, de mais maduro, alguém, entende, que já tem mais experiência com Deus, com a Bíblia, que meditou mais a respeito dessas realidades eternas, ele poderia dizer que ele obedece a Deus por amor a Deus e por amor ao próximo. Em outras palavras, ele obedece a Deus exatamente para fazer o bem a Deus e também o bem ao próximo. E alguém também que ainda poderia dizer, mas nós podemos, de fato, fazer alguma coisa de bem para o nosso Deus, e está precisando de alguma coisa por uma aventura. Nós lemos que no livro de Lucas 6, 27, apenas para frisar bem o conceito, nós lemos onde Jesus diz o seguinte, amai vossos inimigos, fazei o bem os que vos fazem, os que vos odeiam. Então, nós sabemos que amar significa exatamente fazer o bem. Então, quando ele diz assim, amai os vossos inimigos, ou amai os que vos odeiam, ele não está querendo dizer para nós o seguinte, goste daquele que está furando o teu olho. Não, apenas ele está dizendo, se você puder fazer o bem, mesmo para aquele que está furando o teu olho, pois façam. Então, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem o mal ou aquele que vos odeiam. Então, amar é fazer o bem. Mas fazer o bem, a gente dizendo que faz isso por amor a Deus, sem compreender o como e sem compreender o porquê, ora, isso não faz nenhum sentido, correto? Nós devemos entender, quando nós dizemos assim que nós estamos fazendo isso por amor ao Pai, nós devemos compreender claramente que tipo de bem é que nós estamos fazendo para o Pai, porque amar significa exatamente fazer o bem. Então, nós sabemos que amar o Pai, ou fazer o bem ao Pai, é a mola propulsora que ela, assim, age dentro dos cristãos e que é o motivo essencial de todas as suas ações. Quando nós vemos que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, para nos fazer o bem, nós sabemos que no nosso coração ele fica constrangido, e o apóstolo Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange. E por que é que nos constrange? Porque quando ele nos fez o bem, dá sempre assim que o amor suscita amor, da mesma forma que o ódio também suscita o ódio. Então, para os que vivem, está no livro de Coríntios 5,15, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. É a nossa tendência natural, que é exatamente a nossa dificuldade, é exatamente nós vivemos para benefício próprio.
Então o apóstolo diz: e para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas por amor a Jesus Cristo, no caso. Então, fazer o bem a Deus Pai, e essa pergunta, entende, ela nunca quer calar, entende? Ele está mesmo precisando de alguma coisa de nós. De fato, nós diríamos assim, poderíamos perguntar: está o Altíssimo Criador, o Deus eterno, que é onisciente, é onipresente, é onipotente, aquele, entende, que é aquele que não tem nenhuma dificuldade, que faz todas as suas vontades, que tem aquele poder para realizar, porque é ele o único Criador. Será que ele realmente está em alguma grande necessidade? Será que eventualmente ele está numa situação tão difícil de onde ele não consegue sair? E daí, entende, quando a gente, entende, começa a pensar assim, a gente, entende, fica a primeira impressão que vem na nossa mente e fala: não, entende, ele é Deus, entende, ele não existe nada. O apóstolo Paulo não disse assim, entende, e quem pode resistir a ele? Mas, de fato, ele está numa situação tão difícil e que ele não consegue sair sem a nossa ajuda. E isto daqui, então, coloca todo ser humano numa posição privilegiadíssima perante todo o universo, porque nós, os humanos, somos os únicos que temos, então, esta condição de estarmos agora na posição de podermos favorecer e ajudar o nosso querido Pai. No livro de Romanos 3:4 é que está, então, o fundamento desse tipo de raciocínio, onde o apóstolo Paulo escreveu: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito. E o que estava escrito? Para ser julgado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Então, a primeira parte entende assim, bastante estranho que Deus Pai se deixe julgar pelas criaturas que Ele mesmo colocou a existir. Mas Deus Pai, de fato, está sendo julgado, e nós sabemos que, de uma maneira que, assim, de uma forma assim, sem entender grande pensamento, cada um de nós sabe, entender que Ele está sendo julgado pelos seres que ele os criou. Uns o julgam um Pai muito amável, um Deus, entende, benigno, e outros, entende, levantam o punho, entende, com muita ira contra Ele, entende, porque eles estão sendo enganados pelo inimigo. Então, de uma certa forma, tanto os que são amigos de Deus como os que são inimigos de Deus o estão, entende, julgando. Porém, esse outro julgamento, ele é extremamente mais significativo, ele é extremamente mais importante, e ele está sendo objeto de exame de todo o universo, e nós sabemos a quantidade infinita que nós temos de seres inteligentes que estão interessados agora neste assunto. Então, nós temos que Deus Pai vai ser julgado em 3 etapas, ou 3 fases, ou 3 júris, ou 3 cortes, que vão fazer o julgamento do nosso Deus e Pai. O primeiro júri é agora. Agora ele está em julgamento. E quem são os juízes? Os anjos bons e os mundos não caídos. O segundo júri é exatamente durante o milênio. E quem é que vão ser os juízes lá? Os remidos. Os remidos, durante o milênio, eles vão fazer julgamento de Deus Pai, e vão fazer julgamento em razão do quê? Aqui nesta vida, nós vamos, se nós formos ao sepulcro, ou se nós não formos aqui na nossa vida, existe uma porção muito grande de porquês. O porquê que Deus permitiu, o porquê que Ele consentiu que isto viesse a acontecer. E nós aqui vamos, assim, chegar no dia da volta de Jesus, ou na hora em que nós somos no sepulcro, e nós não vamos ter as razões, o porquê que Deus permitiu isto ou aquilo. Mas lá na parte celestial, durante o milênio, Ele vai então nos dar as explicações, o porquê. E o terceiro júri, ele vai ser após o milênio. E esse após o milênio, quem são os juízes? Os perdidos. Os perdidos, eles se deixaram a existência aqui com o punho levantado contra nosso Deus. E por esta razão é que eles precisam ressuscitar. Por que eles precisam ressuscitar? Para eles também fazerem o julgamento do nosso Deus. E qual é a conclusão? Entende que esses 3 júris
vão chegar. A conclusão é uma só e esta daqui. Está no livro de Apocalipse 15, 3 e 4, onde diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificar o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo e por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Por que, do que queriam ele fazer isso? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ou seja, Deus Pai foi e ele revelou o porquê que é que ele consentiu com isto ou com aquilo. E nós sabemos, entende, que Ellen White também escreveu assim, e ela disse, entende, que das provações, quando elas chegam a bater na nossa porta, não são das menores bênçãos. Então, se elas não são das menores, certamente que elas são das maiores. Ou seja, nesse dia, Deus Pai, então, a hora que ele for a dizer o que estava atrás da cortina, na hora que ele consentiu isto ou aquilo, todos os teus atos de justiça se tornaram manifestos. E no livro de Romanos, nós temos a mesma conclusão, só que com outras palavras. Todo joelho se dobrará e toda língua dará louvores a Deus, reconhecendo que ele não errou em nenhuma situação. Muito bem. Vamos falar então agora mais detalhadamente a respeito deste primeiro júri. O primeiro júri, no livro de Romanos 3, 4, refere-se, ele diz o seguinte, que Deus então seria justificado por suas palavras. E nós então poderíamos perguntar, quais palavras? As da Bíblia. Entende? Quais são essas palavras da Bíblia, entende, que são alvo deste juízo? Entende? Ele diz, ele nos assegura que é possível ao homem ser perfeitamente fiel até a morte. Ele fala no livro de Apocalipse 2:10. Mas não são só estas, entende? No livro de Mateus diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E no livro de Mateus 5:48, ele diz, sede perfeitos. E ele repetiu para Abraão assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, o que é que nós concluímos? Entende? Que é a coisa bem simples de alguém entender, chegar a esse entendimento na Bíblia. Ele espera, pois, que pela graça nós sejamos estritamente obedientes à sua lei, desde o 20, do começo ao fim. O nosso Deus afirma que a obediência perfeita, ela não é apenas possível, como também ela é também necessária. Então, nós sabemos, entende, que ele está aguardando que nós sejamos obedientes à lei de Deus, e assim então são as tuas palavras, ele diz, para serem julgados nas tuas palavras. E as palavras então são exatamente essas da lei. E nós sabemos que o inimigo de Deus, ele tem falado e tem assegurado e tem exatamente o contrário. Ele declarou que era impossível os filhos e filhas de Adão observarem a lei de Deus. Ele diz, de jeito nenhum, Deus está sendo injusto por ele exigir do ser humano esta realidade. E assim, então, ele acusou a Deus Pai de falta de sabedoria e amor. Eu estou lendo uma citação do Espírito da Profecia, tá? Se eles não pudessem obedecer à lei, então a falta estaria com o legislador. Agora vem uma coisa muito grave aqui, não. Os homens que se acham sob o controle de Satanás repetem essas acusações contra Deus, asseverando que o homem não pode guardar a lei de Deus. E aqui, entende, hoje, entende, essa citação, ela ganha uma gravidade extremamente enorme, devido ao fato que nós temos muitos e muitos dos nossos irmãos que estão ainda, lamentavelmente, afirmando que, de fato, é impossível obedecer, de fato, a Deus. Então, ele diz que Satanás fez isto, Ellen White escreveu. E ele, entende, tem os comparsas deles que estão se juntando para fazer esse mesmo tipo de afirmação. Agora, no manuscrito 148, 1889, Ellen White escreveu esta frase que nós devemos sempre guardar bem firme na nossa memória. Requer-se obediência perfeita. E aqueles que dizem que isto não é possível, lançam sobre Deus a acusação de injustiça e falsidade. Então, nós temos que Deus afirma que é possível, e o inimigo diz que é impossível a obediência perfeita.
Então, aqui ele está criado o impasse. Se de fato fosse mesmo impossível o homem obedecer perfeitamente, então o que teria, entende, que a gente teria com relação àquelas acusações que o inimigo lançou sobre o caráter do nosso Deus? Nós, de fato, temos o inimigo dizendo que Deus Pai, entende, é falho, e ele é injusto, e ele é falso. E por isso, entende que nós então devemos andar muito cuidado com relação à forma como nós estamos encarando a esta realidade de nós apresentarmos perante Deus exatamente com aquela condição que lhe agrada. Deus, nosso Pai, está sendo acusado pelo seu inimigo de ser o quê? Falho, de ser injusto e de ser falso. Ele é falho porque ele teria feito uma escada muito elevada, entende? O homem não consegue de forma nenhuma subir. Então, ele teria errado na medida. Ele é justo porque ele estaria exigindo uma coisa que o homem não é capaz de fazer. E ele também seria falso. Por quê? Porque ele está afirmando que seria possível uma coisa que, de fato, não seria. Então, estas são as três acusações que pesam sobre o caráter de nosso Deus. Então, ele seria falho, seria injusto e seria falso. E quem é que então seriam os juízes nesse primeiro júri? Exatamente os anjos bons e os mundos não caídos. Eles é que estão, em vias de agora termos o julgamento do nosso Deus. E qual é o papel do ser humano nesse júri? Nós já temos, já a informação bem clara que Deus Pai está esperando que cada um de nós seja uma testemunha. E nós não temos alternativa. Se nós não formos uma testemunha de Deus Pai, nós vamos ser uma testemunha do inimigo dele. Quer se queira, quer não se queira, nós não temos uma outra alternativa. Mas Deus Pai pôs um voto de confiança e ele também nos deu grande esperança, porque nós agora já estamos bem cientes de que a palavra de Deus ela tem poder de criar o próprio conteúdo, e ele, graças a Deus, se dirige a cada um de nós e diz assim: vós sois as minhas testemunhas. E se nós tivermos fé somente nesta palavra, como nós sabemos que ela é autorrealizável, estas palavras têm capacidade, têm poder de nos tornar uma das suas testemunhas. O Desejado de Todas as Nações, página 671, tem essa citação: a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida pela humanidade. A honra de Deus e a honra de Cristo acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Então, isso aqui é extremamente solene, porque ele colocou a honra tanto de Cristo como dele próprio na condição desta realidade vir a acontecer sobre a face da terra. Então, já por 6.000 anos, então, o nosso país tem sofrido esse tipo de acusações, e essas acusações ainda não foram rebatidas, elas não foram ainda anuladas. E nós, graças a Deus, temos a realidade e temos o grande privilégio esse que o Daniel gostaria de ter, o Enoque gostaria de ter, o Paulo gostaria de ter, todos os grandes, os Moisés, os profetas, todos gostariam de estar vivendo nesta hora que nós estamos aqui, porque nesta hora Deus Pai está sendo julgado e nós estamos sendo colocados como as suas testemunhas. Agora, a coisa extremamente interessante é que ele, por si só, ele não consegue se livrar dessas acusações. Ele está, de fato, na dependência do ser humano. Então, nós podemos dizer, sem nenhum tipo assim de vanglória, entende? Que ele, de fato, está precisando tanto de mim como de qualquer outro ser humano que está aqui na face da terra. Ele diz: vós sois as minhas testemunhas. Então, agora ele vem aquela pergunta assim: se eu mentir, ou se eu roubar, ou se eu ficar nervoso, ou se eu fizer qualquer ato, que é o que Deus Pai pudesse catalogá-lo como sendo uma quebra de um mandamento, o porquê que é que nós então dizemos que Deus fica ofendido? Porque
Ellen White escreveu que o pecado é uma ofensa a Deus. Mas e por que então que ele se sente ofendido? Exatamente, eu o estou ofendendo exatamente quando eu estou afirmando com os meus atos que aquelas acusações que o inimigo fez têm validade. Eu estou endossando aquelas acusações. E, logicamente, se eu entender agora com os meus atos digo que ele é falso, que ele é mentiroso, que ele é falho, logicamente que isto é uma ofensa, e ela é uma ofensa extremamente grave, e nós sabemos, entende, que ainda que tinha graduação de culpa, mas sempre entende que nós fizemos qualquer ato que seja assim, quebra de algum mandamento, nós estamos ofendendo ao nosso Deus por causa que aquele ato está sendo contabilizado como sendo um voto a favor das acusações que o inimigo está fazendo. Então, se nós não estivermos desmentindo aquelas acusações, lamentavelmente nós as estamos endossando. E nós sabemos que Jesus Cristo não voltará antes que essas acusações elas sejam totalmente desmentidas e totalmente anuladas. Então, não vai ser os desastres, não vai ser as graves crises agora que nós vemos dessa agenda que está querendo vir ali, com a grande parte dos nossos governantes mundiais querendo impor alguma coisa que é assim bastante preocupante. Não é isto que vai fazer Jesus Cristo voltar. O que vai fazer Jesus Cristo voltar exatamente é quando nós tivermos o grupo de nossos irmãos espalhados em toda a face da terra, de todas as etnias, que estiver dizendo exatamente e provando com a vida de que, de fato, Deus Pai tem razão em exigir de nós a obediência perfeita. Olha o que Ellen White escreveu, está no livro Parábolas de Jesus, né? Guarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Então, apenas repetindo, não vai ser a desastrologia, não vai ser a maldade de quem vai abrir as portas para Jesus Cristo voltar. Quando lá em Sodoma e Gomorra, nós vimos os dois anjos entrando e vimos a cidade inteira se agrupando para fazer maldade a eles, nós talvez ainda não tenhamos chegado a um grau tão elevado de maldade. No entanto, nós sabemos nós não sabemos quanto profundo é esse poço. E nós não sabemos quanto é que a humanidade pode mergulhar bem além daquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra ou antes do dilúvio. Então, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, então ele voltará para reclamá-los como seu, e não antes. Então, a obediência por amor ao Pai, fazer-lhe o bem, é exatamente aquilo que nós temos como a principal característica dos 144.000. Quando no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 1, dizem que ele viu 144.000 sobre o Monte Sião, e o que eles tinham na testa? Na testa estava escrito o nome do Pai. E Ellen White, então, nos diz que ter o nome do Pai na testa significa que ele é o centro dos seus pensamentos. Então, nós temos de novo, entender, Ellen White dizendo que, e ela está afirmando de que os 144.000 que vão enfrentar todas aquelas dificuldades que estão à frente agora da humanidade, e especialmente daquele povo que for fiel, o que os motiva não é exatamente para eles ganhar o céu. Não é por causa disso, que eles estão, lá, lutando. O pai deles foi ofendido e eles vão agora lutar com unhas e dentes para que aquelas acusações sejam anuladas. O que significa isso? Significa que eles têm na sua mente o objetivo principal de todas as suas ações, o que é? Fazer exatamente aquilo que Deus espera, fazer isso por amor ao Pai. E nós lemos que o livro de Coríntios diz que se não tiver amor, nada disso aproveitará. Amor a quem nós dizemos? Amor, logicamente, ao Pai e, logicamente, também aos nossos irmãos que estão aqui convivendo conosco, mas nós sabemos que o amor ele se estende também para os animais e as demais criações que Deus fez.
O que imprime, então, significativo significado, o que imprime, de fato, a realidade daquilo que o ser humano faz é exatamente o motivo. Então, por isso que Ellen White falou e escreveu que nós devemos, cada um de nós por si, examinar quais são, de fato, os motivos que nos estão impulsionando, quais são exatamente as nossas intenções. Então, nós temos desde que também vemos isso em todas as preleções que são feitas, em todas as pregações que são feitas no mundo inteiro, entende? E nós, basicamente, os adventistas, têm 3 pregações, pelo menos, que são feitas fora a escola sabatina, entende? O estudo da palavra de Deus. Nós temos entender que essas pregações, elas deviam ter uma direção, e logo em seguida nós vamos verificar que a maior parte delas não tem ainda essa direção, mas nós estamos grandemente esperançosos de que logo em seguida essa direção que vai ser alinhada para todos os nossos irmãos que querem ser leais a Deus. Nós sabemos entender que uma das maldições então dos nossos dias é que os objetivos que são chamados a pessoa entende, vai e ela fala a respeito de Cristo, ela fala a respeito do mandamento, de algo para fazer, mas ela chama a ação por um motivo interesseiro. Isso é uma parte dele que nos deixa extremamente acabrunhados, porque nós vemos que com isso nós estamos traindo o nosso Deus. Então, eu vou falar de 3 pontos. O primeiro é a respeito dos 8 remédios. Qual é o objetivo de Deus com relação aos 8 remédios? Exatamente que nós tenhamos saúde. Mas qual é que é o objetivo nosso com relação aos 8 remédios? É algo semelhante a isto. Se nós, de fato, praticarmos os 8 remédios, que Ellen White entende com muito êxito, fez ao seu registro, se nós estivermos praticando os 8 remédios, nós vamos ter bom sangue. Se nós tivermos bom sangue, aí os nossos neurônios vão estar melhor em atividade, vão estar melhor afinados para eles se comunicarem com Deus. E quando isto acontece, o que passa no coração de Deus? A alegria no coração de Deus. Então, nós praticamos os 8 remédios não para termos saúde, esse é o objetivo dele para nós. Nós praticamos os 8 remédios exatamente para que tenha alegria no nosso Deus, quando o nosso cérebro estiver então se comunicando perfeitamente com o céu, aonde o Espírito Santo vem e ele pode melhor se comunicar conosco, e nós estando em melhores condições de ouvir e de aceitar as orientações dos anjos e do Espírito Santo quando ele se achega a nós numa das nossas necessidades. Então, o objetivo de Deus com relação aos 8 remédios é um. A prática deles por parte do ser humano é outro totalmente. Nós queremos fazê-lo por amor ao Pai. Temos um outro exemplo, dizimar. Lógico que nós devemos dizimar, e nós sabemos que Ellen White mesmo escreveu que a cada alma que é ganha, cada expulso que nós dermos no sentido de que alguém se achegue a Deus, é uma estrela que nós vamos ter lá na coroa, lá na parte celestial. Mas esse daí é o objetivo de Deus para nos ordenar a dizimar. Como é que raciocina um cristão com relação ao dízimo? Ele raciocina com algo semelhante a isso daqui. Muito bem, eu tomo aqui os 10% e eu entrego aqui para que haja mantimento na minha casa, para que haja a proclamação do Evangelho. Então o Evangelho chega exatamente na mente, chega no coração daquele que antes não era ainda adepto a Deus, ainda não tinha se convertido. E o que acontece nesse dia? Nesse dia, a alegria no céu, que o próprio Jesus Cristo falou, entre que quando um pecador se converte, tem alegria lá. Então eu dou aqui para que tenha alegria lá. Esta é a motivação de eu dizimar. Não é exatamente para eu receber bastante coroas ou para eu me ver livre de alguma acusação que pudéssemos fazer com relação a roubo ou alguma coisa semelhante. Mais uma outra, o evangelizar. É lógico que nós devemos evangelizar. Jesus Cristo mesmo disse ter de ir por todo o mundo e fazer discípulos. Muito bem, mas os objetivos de nós evangelizarmos é exatamente semelhante àquele de devolver o dízimo. Nós fazemos aqui para que haja alegria lá na hora que houver uma conversão. Muito bem, então, essa aqui é a nossa realidade que nós temos. Nós devemos ser uma testemunha de Jeová
e que logicamente é do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, os humanos, somos os únicos seres inteligentes que podemos ajudar o nosso Pai a sair das acusações que pesam sobre ele. Então, no livro de Isaías, no 43:10 e no 44:8, repete a mesma realidade. Vós sois as minhas testemunhas. Porém, se nós não formos testemunha do Pai, nós vamos ser testemunhas do inimigo de Deus. E nisso entre nós não temos nenhuma escapatória. Mas no livro de Apocalipse 3:14, nós temos o registro de algo que nos deixa muito contentes. Ele diz assim: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. A única forma que nós temos de nós sermos aquelas testemunhas que Deus Pai está necessitando é única e exclusivamente se a testemunha fiel e verdadeira estiver vivendo em nós ininterruptamente. Não existe chance nenhuma de nós sermos as testemunhas que Deus está esperando que nós, de fato, venhamos a cumprir este papel, sem que seja que a testemunha fiel e verdadeira esteja vivendo ininterruptamente em nós. E nós damos de novo no Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós agora então, já estamos bem assim informados de como é que isso pode acontecer, correto? Só tem um jeito de nós termos Jesus Cristo habitando dentro de nós, se nós praticarmos o método de Cristo, porque o próprio Espírito por si escreveu essas palavras no Desejado de Todas as Nações, na página 88. Para cada tentação, ele tinha uma única resposta. Está escrito. Então, nós agora então vemos entender que todo esse grande objetivo que Deus Pai gostaria que nós viéssemos a desempenhar está na dependência exatamente de Jesus Cristo e realizá-lo em nós. Então, nós estamos bem, não? Porque se dependesse de nós, nós poderíamos até chegar a desconfiar ou pelo menos ter um receio de será que eu vou ser capaz de? Porém, como nós sabemos dele que a testemunha fiel e verdadeira que quer se revelar em nós, da forma como no livro de Gálatas 1:16 o apóstolo escreveu, aprove ao Pai revelar seu Filho em mim. É apenas ali, entende, que nós poderíamos, de fato, solidificar a nossa esperança de que nós não vamos ser um fracasso nesse objetivo que Deus Pai colocou para nós. Agora tem uma citação do Espírito de profecia que ele deve tocar os nossos corações e ser motivo de nossa meditação. Ela escreveu o seguinte: nosso Senhor tem sede de reconhecimento, tem fome de simpatia e do amor daqueles que ele comprou com seu sangue. Este é o sentimento que há dentro da mente, dentro do coração de Cristo Jesus. Ele tem sede de reconhecimento e tem fome da nossa simpatia. E que ele tenha fome de simpatia de seres que nem nós, que nós sabemos das nossas deficiências, da nossa fraqueza, e que ele tenha exatamente esse sentimento dentro dele é alguma maravilha para nós. Ela continua dizendo assim: anela com inexprimível desejo que venham a ele e tenham vida. Como a mãe espreita o sorriso do reconhecimento de seu filhinho, o qual lhe revela o alvorecer da inteligência, assim está Cristo atento às expressões de grato amor que revela ter começado a vida espiritual na alma. Então, vocês percebem que quando um de nós, então, está sendo motivado pelo Espírito Santo a nós, então, cumprirmos esta realidade de nós amarmos a Deus, ele diz, entende, que assim está Cristo atento às expressões de grato amor. Então, por isso, entende que nós devemos firmar bem em nossa mente o motivo do porquê de que nós devemos obedecer, exatamente como uma expressão de amor ao Pai. E quando isso então acontece, o coração lá do céu, do trio celestial, se enche de muita alegria. Então, convém que a gente mantenha sempre isto aqui na memória. A testemunha é você mesmo, quer você queira ou quer não queira. Não existe nenhuma outra alternativa. Então, era isso que nós tínhamos, entende, para as nossas considerações de hoje. E o tema do próximo nosso encontro, se Deus quiser, no próximo sábado, está tudo pronto?
Será que de fato está tudo então já ajeitado? Seriam essas entende, as nossas considerações. Eu vou agora entender humildemente, pedimos entende, que todos nós possamos nos concentrar no momento de oração. Nosso Pai, nosso Deus querido, nós estamos, Senhor Deus, muito agradecidos a Ti pelo fato que o nosso Deus nos considera e nos nomeou como suas testemunhas. Rogamos em nome de Cristo Jesus, que Ele venha viver a sua vida em nós ininterruptamente, de sorte que nós possamos ter êxito nesta sua missão. Queira, Senhor Deus, também estar com os nossos amigos, queira estar também, Senhor Deus, com todos aqueles que são fiéis a Ti, que ainda não pertencem ao movimento adventista, para que, de fato, aquela profecia de Cristo Jesus venha a se cumprir, onde Ele disse que haverá o rebanho e o único pastor. Se conosco, dá-nos agora que já estamos iniciando uma próxima semana, dá-nos, Senhor Deus, a graça de nós termos êxito absoluto, especialmente no próximo dia, em nome de Jesus. Amém.